Franciele Marques, eu sou psicóloga e faço parte da equipe de psicologia da Rede Pense. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, principalmente no âmbito escolar. A mentalidade fixa, ela acredita que as coisas são inflexíveis. Então é como se a gente já nascesse com aquela capacidade limitada. Então, é como se a gente não conseguisse se desenvolver. A gente acredita que a gente nasce daquela forma e permanece daquela forma. Então, é uma mentalidade que também tem muita dificuldade para lidar com o erro, com o fracasso, que não se dispõe a desafios porque tem o medo de errar, porque tem o medo de lidar com essa frustração, de descobrir que não tem a capacidade de fazer e realizar aquilo. Então, é uma mentalidade que te limita, te deixa de uma forma fixa, engessada. Já a mentalidade de crescimento, ela acredita que a gente consegue se desenvolver. Então, é uma mentalidade que ela te desafia, que ela faz com que você estude, que faz com que você queira crescer, se desenvolver, aprender. Então, a gente acredita que a mentalidade de crescimento, ela aplicada aos nossos alunos, desenvolve de uma forma melhor para os anos e para os desafios que vão ocorrer ao longo do tempo. Uma autora que fala bastante sobre esse assunto e que é bem importante é a Carol Dweck. E aí no livro dela, Mindset, a nova psicologia do sucesso, ela explica exatamente isso. Como é que funciona os fracassos diante de cada mentalidade. Então ela fala sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento voltada diretamente pensando nos fracassos. Ela ficou muito tempo estudando sobre isso e descobriu que a gente, quanto ser humano, é como se a gente nascesse sem nada, né? É como se a gente não tivesse nenhuma informação. E aí a gente pode desenvolver tanto uma mentalidade fixa quanto uma mentalidade de crescimento. Diante do que a gente já tem como ser humano, diante do que a gente a mentalidade fixa ela acaba acontecendo de uma forma mais natural. Porque nós, né, os seres humanos, a gente tem sim uma dificuldade de lidar com a dor, com o sofrimento, com o fracasso. Então a gente tende a fugir desse lugar. E a mentalidade fixa, como eu expliquei anteriormente, ela te coloca nesse lugar, porque ela te deixa numa zona de conforto. Ao passo que você não se desafia, não enfrenta e não passa por obstáculos, você acaba ficando ali, numa zona de conforto, mas também não evolui, não se desenvolve. Já a mentalidade de crescimento, ela te coloca nesse outro lugar, de desafios, de crescimento. A gente sabe que os nossos alunos, eles enfrentam muitos desafios em cada segmento, né? Cada segmento tem o seu desafio, tanto do Fundamental 1, Fundamental 2, quanto no ensino médio. Então, a gente consegue identificar esses perfis de alunos em todos os segmentos. Então, vou dar alguns exemplos para você. A gente tem aqueles alunos que falam, professor, mas eu não consigo, ou que culpa o professor, né? Esse professor é muito ruim, ele passa muita matéria, ele não explica direito. Então, nesses casos, a gente está falando sobre alunos de uma mentalidade fixa. Então, ele está se limitando e eles procuram encontrar e colocar a culpa no externo. Então, vai estar no professor. Tem outros alunos que falam que não tem o apoio da família. Porque meus pais não me dão suporte, ou eles não têm um professor particular, tá muito difícil, enfim. Existem várias desculpas que são colocadas. E aí o aluno ele fica nesse lugar de uma mentalidade fixa. A gente consegue identificar a partir dessas falas esse aluno. E aí a partir daí a gente precisa ajudar esses alunos. É como se ele colocasse essa responsabilidade, essa culpa no outro, né? A gente tem muito também, isso também é um mecanismo de defesa do ser humano. Quando a gente coloca a culpa no outro, no externo, isso é mais leve pra gente. Então isso também ajuda, porque a culpa não é minha, a culpa é do outro. Então tá tudo bem. Então eu consigo ficar nesse lugar. Por isso que é uma zona de conforto. Eu até costumo falar que é uma zona de conforto desconfortável,
porque por mais que eu não esteja indo bem, eu já conheço esse lugar. Então eu prefiro ficar nesse lugar que é conhecido do que me desafiar e ir para um lugar desconhecido. Tem um exemplo que eu gosto muito de comparar com os alunos, que são os atletas. Então, o que um atleta faz? Um atleta, ele precisa de talento, a gente sabe disso, né? A gente também tem alunos super talentosos. Só que, mesmo diante do talento, a gente precisa do desenvolvimento, do empenho, da dedicação, do esforço. Então, o que um atleta faz? Vou dar um exemplo. Um atleta decide correr pela primeira vez uma maratona de muitos quilômetros. É uma São Silvestre. E então, a primeira vez que ele vai correr, ele vai ter que treinar. Ele pode gostar do esporte, ele pode ser bom na corrida, mas não adianta. Não vai ser de um primeiro passo que ele vai conseguir correr a uma São Silvestre. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que treinar, ele vai ter que se dedicar. Então, ele vai, aos pouquinhos, todo dia, correndo na rua, correndo na esteira, mas ele vai tendo que se exercitar. É claro que ele vai lidar com o cansaço, ele vai lidar com o erro, mas ele também vai lidar com o esforço, com a dedicação, com a motivação de estar conseguindo se superar, porque isso também é algo que movimenta a gente. Então eu gosto muito de falar do exemplo do atleta, porque eu acho que hoje é um dos maiores exemplos que a gente pode dar de realidade, né? Porque todo mundo consegue acompanhar. A gente viu há pouco tempo nas Olimpíadas, agora no ano passado na Copa do Mundo. Então, assim, a gente consegue ter um foco de realidade sobre isso, de que tudo bem, eles podem ter sim o talento, mas eles desenvolvem o tempo todo uma mentalidade de crescimento, buscando sempre melhorar e se desenvolver e aprimorar o que eles fazem. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente pode até ter a pessoa que tem o talento, né? O dom, como a gente costuma dizer, para certa coisa. Mas quando a gente pensa no nosso mundo de hoje, a gente está em constante evolução e movimento. Então, por mais que você seja bom naquilo que você faz, aquilo também vai ser aprimorado. E aí, se você não se desenvolve, em algum momento você vai ficar limitado. Por mais que você fosse muito bom, você constrói uma mentalidade fixa, porque você não se desenvolve. E aí outras pessoas vão ultrapassando, e quando a gente fala até mesmo da tecnologia, a tecnologia vai avançando e você vai ficando para trás, ou seja, vai construindo essa rigidez, essa inflexibilidade, e aí você permanece num estágio de mentalidade fixa. Outro ponto que é muito importante quando a gente está falando de mentalidade fixa e de crescimento dos nossos alunos são os elogios. Essa questão é muito importante tanto para os pais quanto para os professores, porque a gente vê de fato o elogio como um combustível, né? Uma motivação. Quando a gente acerta, quando a gente ganha, a gente se sente motivado, e o elogio ele vem para reforçar isso. Mas existe um ponto muito crucial e importante quando a gente está falando do elogio, que é: geralmente a gente fala assim, parabéns pela sua nota, você é muito bom nisso. E aí a gente está reforçando no elogio o talento, o dom. Quando a gente está falando dessa mentalidade de crescimento, pensando em desenvolver a dedicação, o empenho, o movimento, é mais interessante a gente elogiar, ao invés do talento, o empenho que esse aluno teve. Então, assim, nossa, você tirou uma excelente nota, parabéns, você deve ter estudado bastante. Eu estou estimulando o aluno também a olhar para o processo como um todo. E aí eu enxergo que pequenas recompensas movimentam a gente também, e não só a recompensa final, que aí às vezes existem de fato fatores externos ou fatores internos, como o nosso emocional, que a gente naquele momento não está conseguindo controlar, que acabam prejudicando o nosso percurso, e aí a gente toma aquilo como uma resposta final para tudo. E aí acaba se sentindo um fracassado, e acaba desistindo, e acaba deixando de lado. E na verdade não é isso que a gente está querendo estimular, muito pelo contrário. É entender essas pequenas recompensas, também, claro, almejando essa recompensa final, mas valorizando muito mais o processo do que o resultado final. O que a gente pode entender de tudo isso
é que mudar os hábitos não é uma tarefa fácil, mas é exatamente esse o movimento que te faz passar da mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. Por quê? A mentalidade de crescimento, ela vai te tirar dessa zona de conforto, ela vai fazer com que você entenda e veja os fracassos, os erros, os obstáculos, os desafios de uma outra forma. E a mentalidade fixa, ela vai te estagnar nesse lugar. Então ela vai fazer com que você permaneça tendo hábitos que não são saudáveis, hábitos que não vão te levar a um crescimento, a se desenvolver. E então essa é a mudança. Características, sim, podem ser alteradas. Então, essa também é uma mensagem muito importante que fica entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Uma pessoa não é uma coisa, às vezes ela só está aquela coisa, que existe uma grande diferença. Não precisa se limitar, eu consigo sim fazer uma mudança de característica, eu consigo sim me desenvolver. Tem uma frase que eu vi, que me chamou bastante atenção e que eu gostei muito, só pra gente fechar, que é assim: a gente não sabe se as pessoas podem fazer qualquer coisa, mas sabemos que as pessoas são capazes de fazer muito mais do que elas imaginam.